Olá, estamos aqui em mais um vídeo. Meu nome é Hilton, estamos aqui em mais um vídeo de Apocalipse. Hoje o nosso tema é o capítulo 8 de Apocalipse, tá bem? Então, desde já, deixa o seu like aí no vídeo, curte o canal, compartilha, tá? Essa mensagem, tá bem? É um comentário sobre Apocalipse, né? Mas a gente acaba pregando, né? Acaba falando um pouquinho desse livro maravilhoso, fantástico, mas muitas vezes cercado de lendas, de incompreensões e tudo mais, né? Ah, uma querida irmã, por exemplo, me disse recentemente que leu o Apocalipse e ficou assustada e ficou com medo, não é? Esse não é o objetivo do livro, né? O objetivo do livro de Apocalipse é que ele nos dê motivação, é que ele nos dê alegria, que ele renove a nossa fé, que ele renove a nossa decisão de buscar e de servir ao Senhor. O objetivo do livro de Apocalipse é nos fazer vislumbrar as coisas de Deus, nos fazer vislumbrar o reino de Deus, nos fazer vislumbrar o trono de Deus, tá bem? Então, o objetivo, se você ler Apocalipse da forma correta, o resultado será que a sua fé será fortalecida, tá bem? Capítulo 8 de Apocalipse, chegamos ao sétimo selo, que dá início ao próximo ciclo de julgamento, que são as trombetas, tá bem? Então, Apocalipse capítulo 8, versículo 1 diz que quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora, tá? Se você é das antigas, já viu aquela piada, né? Não deve ir mulher para o céu, porque fica. Apocalipse fala que lá vai fazer silêncio por meia hora, tá bem? Há silêncio no céu por meia hora. Então viu os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas, tá? O silêncio aqui, ele pode estar se referindo à grande expectativa que todo o universo e o céu especificamente sente diante dos próximos julgamentos, sabe? Aquela sensação de o que vem agora? O que vem agora? O que acontece agora, tá bem? Então, há uma grande expectativa no céu acerca dos próximos julgamentos, acerca do que irá acontecer em seguida, tá bem? E esse silêncio parece falar disso, parece ter relação com isso. Esse silêncio também, a primeira vez que eu vi alguém falando acerca desse silêncio no céu por cerca de meia hora, é fazendo uma relação com as orações dos santos, tá bem? Porque no versículo 3 diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Tá? Então, não há uma relação tão óbvia assim para que a gente possa afirmar que quando chegam as orações, faça silêncio no céu. Não dá para se afirmar isso porque imaginamos que orações chegam ao trono de Deus todo o tempo. Mas ainda assim é muito interessante afirmar isso, tá bem? Que todo o céu silencia nesse momento aqui especial em que as orações são oferecidas com o incenso, com a fumaça do incenso. Como eu já falei nos 3 vídeos atrás, as orações aqui são associadas ao incenso, são associadas ao perfume. As orações dos santos são perfume para Deus. As orações têm um cheiro agradável. As nossas orações agradam a Deus, né? Como o bom perfume nos agrada, as orações também agradam a Deus, tá? Então, nós precisamos lembrar disso, tá? Precisamos fazer com que Deus esteja o tempo todo sentindo o cheiro agradável das nossas orações, tá bem? Isso é maravilhoso. Eu espero que você esteja garantindo que em todo tempo se cheguem
orações diante do trono de Deus. Espero que você garanta que, ao menos no que depende de você, todo o tempo Deus vai estar sentindo essa fumaça agradável que são as suas orações. Amém? No verso 5 ele diz: E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar, das brasas do altar, e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 traças se prepararam para tocar. Termina o tempo de silêncio e tal. O anjo, após as orações serem oferecidas a Deus, o anjo enche o incensário de brasas do altar e o joga à terra. E aí há trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, simbolizando a resposta de Deus a essas orações. As orações dos santos levam Deus a agir. O fogo do altar é atirado sobre a terra e acontecem trovões, terremotos. Isso nos lembra da profecia de Joel acerca do derramamento do Espírito Santo, que Pedro vai citar na mensagem dele lá no dia de Pentecostes, não é? Quando ele vai falar da ação de Deus sobre a terra, ele usa uma linguagem muito similar. Olha só o que ele diz. Atos 2,19. Mostrarei prodígios em cima do céu. Aqui ele está falando depois que derramar o Espírito, né, no 17. E acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os filhos profetizarão, terão sonhos. E aí no verso 19 ele vai dizer: mostrarei prodígios em cima do céu e embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Tá bem? Então, a obra de Deus, através das nossas vidas, faz com que Deus haja de forma poderosa. Tá? As nossas orações, pode-se dizer assim, não rigorosamente falando, mas podemos dizer que as nossas orações desencadeiam as obras poderosas de Deus sobre a terra. E essas obras poderosas são descritas aqui simbolicamente como trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Tá bem? As suas orações têm poder. Muito pode a oração do justo, tá? A sua oração é eficaz. As nossas orações como igreja, as nossas orações persistentes a Deus têm grande poder. E elas causam e trazem a obra de Deus neste mundo, tá? Não se esqueça disso. Então, ore, ore, ore. Dobre os seus joelhos e ore, tá bem? Então, aqui na nossa pauta, né, o 7º selo abre esse ciclo, e aí nós temos as orações dos santos, e essa frase aqui é muito importante, que eu pesquei aqui no comentário da Bíblia de Genebra. Os julgamentos de Deus estão em estreita relação com as orações dos santos. Os julgamentos de Deus estão em estreita relação com as orações dos santos. Quer dizer que são as nossas orações que causam os julgamentos de Deus? Não. Mas o povo de Deus vai estar em estreita relação com Deus. Então as nossas orações vão ter estreita relação com os julgamentos de Deus e vice-versa, tá bem? Então isso é muito importante. Você está orando? Você está clamando? Você está colocando a situação do país diante de Deus? Você está clamando por uma intervenção divina na nossa história? Quais orações você tem feito? Tá bem? As ações de Deus nesse mundo terão estreita relação com as orações que você está fazendo. Ok? Vamos lá então. Então os 7 anjos se preparam para tocar com as suas 7 trombetas e o primeiro anjo toca. Tá? O primeiro anjo toca a sua trombeta e acontece que houve saraiva e fogo e mistura com sangue, e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também de toda erva verde. Começa então mais um ciclo de julgamentos. Começa então, às vezes eu grito também, falo muito alto, eu vou aprendendo. Estamos só no 8º vídeo, tem muita coisa para aprender ainda. Mas começa mais um ciclo de julgamentos de Deus. E aqui
Como eu falei, um dos entendimentos acerca desses ciclos de julgamentos, ah, dos selos, agora iniciamos o segundo ciclo de julgamento das trombetas, depois tem o ciclo de julgamento dos ais, e depois tem o último ciclo de julgamento dos cálices, né, os cálices. E o que parece, é perceptível, de certa forma, é que esses julgamentos eles vão crescendo em intensidade, ou seja, os julgamentos aqui das trombetas são mais duros do que os julgamentos dos selos. E os julgamentos das taças, dos cálices, serão mais duros que os julgamentos das trombetas, tá bem? Então, isso você pode ler e você vai chegar a essa conclusão. E aí nós temos, então, na primeira trombeta, é atirado à terra, e se anjo faz com que seja atirado à terra, aí fogo, saraiva, misturado com sangue, ou seja, uma calamidade que atinge a terra e queima a terça parte da terra. E queima a terça parte da terra. E esse vai ser um padrão, tá bem? Na segunda trombeta, o anjo vai tocar a trombeta e será destruído a terça parte do mar, tá? Como uma montanha. Como que uma montanha? Quando ele diz isso, como que uma montanha, tá aqui, né? O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas. Essa expressão, e uma como que grande montanha ardendo em chamas, é que João olhou para aquele negócio e a única coisa que João conseguiu associar com aquele negócio que ele estava vendo sendo jogado no mar era uma montanha. Tá bem? Às vezes nós tomamos como literal coisas que são simbólicas. Por exemplo, no Pentecostes, foram línguas de fogo que desceram sobre as pessoas que estavam orando no dia de Pentecostes? Não, não foram línguas de fogo. Foi algo parecido com línguas de fogo. Se você acha que eu estou errando, vai lá em Atos 2. De novo, né? Que eu já falei de Atos 2 antes. É assim? Eu não sei como que está na sua versão, mas você vai olhar aí e olha só. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles como que línguas de fogo, ou línguas como que de fogo, e pousou cada uma sobre cada uma deles, né? Como de fogo, né? Então ele está falando, ou seja, ele viu algo que a semelhança foi como se fosse uma língua de fogo, como se fosse uma labareda, tá bem? Era uma labareda? Não, mas algo muito semelhante, parecido. Ele associou com uma labareda e falou aqui, tá? Aqui, a mesma coisa acontece com João. Ele vê algo pegando fogo, incendiado, e a associação que ele faz é, cara, isso é uma montanha, parece uma montanha, é algo parecido com uma montanha. E ele falou, então ele vê algo muito grande, porque uma montanha é grande, ele vê algo muito grande de fogo, pegando fogo, sendo atirado no mar e destruindo a terça parte do mar, não é? Ardendo como tocha, caiu sobre a terça parte do mar. E a terça parte do mar morreu, se tornou como sangue, foi destruída a terça parte das embarcações, ou seja, do mar. O terceiro anjo toca a sua trombeta e o padrão se mantém. Caiu sobre o céu a terça parte dos rios e tudo, uma grande estrela ardendo como tocha, tá bem? Algo muito semelhante que aconteceu no mar, agora acontece nos rios, tá bem? Rios aqui quer dizer água potável, tá? Então aqui a água potável, a água que o povo consegue beber, vou colocar aqui mais fácil, né? Água potável. Oi, meu Deus.
Deixa aí mesmo, tá bem? Então, a destruição vem assim, sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios, água potável, e a quarta trombeta, que o anjo vai tocar, é ferido a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como a noite, tá bem? Então acontece a mesma coisa aqui. A terça parte do céu é destruída, tá bem? Isso no nosso segundo ciclo aqui das trombetas. Então, olha só a destruição acontecendo. Tá bem? Então, o padrão que nós temos aqui, beleza? E aí, a carta, juntamente com a quarta trombeta, acontece algo, um adendo aqui, né? Acontece um adendo aqui, que ele fala: ouvi uma grande águia voando pelo céu, pelo meio do céu, e dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra por causa dos restantes, porque das restantes vozes das trombetas dos três anjos que ainda têm de tocar, tá bem? Então, os três ais aqui é um aviso de o negócio vai piorar ainda, tá bem? Então, ai daqueles que moram, porque o foco dos quatro primeiros juízos aqui não foram as pessoas, percebeu? Foi a criação. Foi a criação. Isso nos lembra de quê? Nos lembra de Romanos, em que Paulo vai dizer que a criação também está sujeita à iniquidade e ela geme, aguardando a adoção. Isso arrepia, né, cara? Cara, as cataratas do Iguaçu, eu estou em Foz do Iguaçu, para quem não sabe, as cataratas do Iguaçu gemem. Elas estão também por nossa causa, elas estão submissas à iniquidade e elas gemem, aguardando o dia da redenção. O Rio Paraná, que está secando ali, geme, aguardando o dia da redenção, não suportando mais o peso da iniquidade. E aí, esse juízo vem sobre a criação, por quê? Porque a criação também está debaixo da iniquidade. O pecado atinge também a criação. E aí, os três ais aqui vem falando, os próximos trombetas, as próximas três trombetas, quase um trava-língua, né? Vem sobre os homens, vem sobre as pessoas. Então, ai daqueles que moram sobre a terra, tá? Então, vem sobre os homens, vem sobre as pessoas. E isso a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Legal? Que Deus te abençoe. Esse foi o nosso 8º episódio de Apocalipse. Nosso próximo vídeo é Apocalipse 9, que vamos falar das 5ª e 6ª trombetas. Que Deus te abençoe. É isso aí.